sobre relações entre duas grandezas. Bom, nós precisamos entender o seguinte: qual é a relação que temos, né, entre as duas grandezas? Então, a gente precisa entender o seguinte: são duas relações que nós temos. Ou elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lá que eu vou te explicar. Então, aqui, olha, relações entre duas grandezas. Quando a gente fala diretamente proporcionais, nós estamos falando o seguinte: se uma aumenta, a outra também aumenta. E se uma delas diminui, a outra também diminui. Por isso que estão, né, relacionadas a diretamente proporcionais. Agora, o inversamente proporcionais, nós temos o inverso. Tá? Enquanto um aumenta, o outro diminui. E enquanto o outro diminui, nós temos o outro lado que aumenta. Tá? Vamos então para a prática? Eu tenho aqui um exercício que eu vou mostrar para vocês. Bom, esse é um exercício aí básico, né, para poder explicar e vocês entenderem sobre essa relação entre as duas grandezas. Primeiro, a gente vai ler o problema. Para construir uma casa, 9 operários gastam 30 dias. Em quanto tempo 15 operários construirão uma casa igual à primeira, nas mesmas condições de trabalho? Então, é um problema que ele traz para vocês aí todas as informações. Então, o que eu tenho? Se 9 operários eles constroem uma casa em 30 dias, em quanto tempo 15 operários vão construir a mesma casa, né? Nas mesmas condições de trabalho. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho 9 operários. E aí, ele vem para 15. Então, ele aumenta a minha quantidade de operários. O que acontece aqui? Quando ele aumenta a minha quantidade de operários, o que vai acontecer com a minha quantidade de dias? Ele vai diminuir. Nós podemos dizer que é inversamente proporcional. Mas vamos fazer a conta agora, tá? O que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho 9 vezes 30 é igual a 15 vezes x. Né? Porque eu não sei, né, qual é o dia. E é essa pergunta que esse problema me traz. E aí, como que eu faço? Quanto que é 9 vezes 30? Então, 9 vezes 30 é igual a 270. E 15 vezes x é 15x. E agora, o que a gente precisa fazer? Isolar o x. O x, ele vai ficar sozinho. Isolar o x significa que ele vai ficar sozinho num canto. Então, eu vou trazer ele pro lado de cá. Então, ele vai ficar sozinho, tá? Então, agora, eu pego o 270 e divido por 15. 270 dividido por 15, então, aqui eu faço a conta. 15 vezes 1 é 15, sobra 12. Eu tenho o número 0, eu baixo aqui o número 0, fica 120. 15 vezes 8 é 120, que não sobra nada. Então, x é igual a 18. Quer dizer que, com 15 operários, essa mesma casa vai ser construída em 18 dias. Então, este é um problema que nós chamamos ele de inversamente proporcionais. Bom, agora vamos aqui para outro problema para a gente poder entender a relação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais. Bom, como eu disse, o diretamente, enquanto um aumenta, o outro aumenta junto. Um exemplo que nós temos aí básico para poder entender são horas trabalhadas e valor recebido. Por exemplo, se um trabalhador, por hora de trabalho, ele recebe o valor de R$30, quer dizer que em 2 horas de trabalho, ele vai receber o valor diretamente proporcional, R$60. Em 3 horas, ele vai receber 90 e assim sucessivamente.
Por isso que são diretamente proporcionais. A mesma coisa acontece se for baixado esse valor. Se as horas trabalhadas estão diminuindo, então ele vai receber esse valor diretamente proporcional. Se em 1 hora de trabalho ele recebe R$ 30, quanto que ele vai receber se ele trabalhar por 30 minutos? Então, ele vai receber por 30 minutos o valor de R$ 15, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, salva esse vídeo aí para você nunca mais esquecer sobre relações entre duas grandezas.